much biology. Don't know much about a science book. Olá, estamos no ar a Serviço da Educação na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, Universidade Paulista, e com o Colégio Objetivo, e também pelas redes sociais, Malu Mota. Isso mesmo, Silvia Vinhas. O Duas na Tri pode ser acompanhado pelos sites trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br e pelo Facebook, no Colégio e Curso Objetivo. Bom, no programa de hoje nós vamos falar das emoções das crianças. A partir de que idade é possível desenvolver a inteligência emocional? Bom, Silvia, desde que nascemos, temos que aprender a lidar com as nossas emoções. E quanto mais cedo, melhor. É verdade, a gente está sempre aprendendo. E falando em aprender, outro assunto de hoje foca no curso de Relações Internacionais. Como estão os novos arranjos da profissão com tantos desafios em lidar com as relações do mundo? Esses e outros destaques daqui a pouco. Fique ligado, o nosso compromisso é com a educação. Até já! Don't know much about history. Don't know much biology. A intensificação de fluxos econômicos e de comunicação desde a década de 1970, a perda de centralidade da agenda de segurança na política internacional e a consequente ampliação da agenda temática das relações internacionais, sobretudo no que se refere à descentralização da execução política no cenário mundial, foram mudanças cruciais na redefinição do sistema internacional contemporâneo. Assim, é possível que conceitos como ordem, hegemonia, autoridade, democracia, estrutura, mesmo que mantenham valor heurístico, ou seja, de descobertas ou investigação de fatos, não sejam suficientes para o entendimento das transformações internacionais em curso. Os esforços para se avançar em novas abordagens, questões e problemas, no estabelecimento de interconexões entre atores e agendas, poderão trazer renovados desafios e novas oportunidades nas relações internacionais. Para falar sobre os novos arranjos nas profissões relacionadas às relações internacionais, vamos conversar com o professor Enzo Fiorelli Vasques, coordenador-geral do curso de Relações Internacionais da Unip. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pela sua presença também. A satisfação é toda minha. Eu que tenho que agradecer. Não roubem a minha fala, por favor. Eu que tenho que agradecer. É uma satisfação colaborar não só com o projeto de vocês, empresa da Silvia, empresa da Malu, e também aqui bem representar o nosso instituto, né, o Instituto de Ciências Sociais e Comunicação, né? Então, a ideia é colaborar com os nossos estudantes. Muito obrigado. Muito bem. Professor, eu queria começar te perguntando o seguinte: quais são as mudanças efetivas na área de RI, né, ou Relações Internacionais, nos dias atuais? Bom, muitas mudanças. Muito se ouve sobre profissões do futuro. E eu enquadro o profissional de relações internacionais, o internacionalista, como uma dessas profissões. As mudanças constantes que a gente vivencia hoje no cenário internacional, eu costumeiramente digo para os meus alunos que a gente vivencia hoje um mundo extremamente dinâmico, um mundo extremamente concorrido, né? Mas, ao mesmo tempo, um mundo extremamente instável. E a gente precisa de profissionais que analisem esses contextos, essas dimensões, para fazer com que não só a gestão pública, o mundo corporativo, né, e o social, na verdade, caminhe aí naquilo que a gente chama de boa estabilidade. Quando a gente fala relações internacionais, a disciplina em si, o que aborda? Né? Porque eu sempre imaginei, né, relações internacionais. Então, se eu fizer relações internacionais, eu vou viver viajando, eu vou, sei lá, ser diplomata em algum lugar, quem sabe na Coreia. Relações internacionais. Quando um aluno, quando alguém escolhe essa disciplina, o que ele pode esperar? Então, vamos lá. Eu tenho a satisfação de dizer que o curso de Relações Internacionais é dos mais concorridos hoje nas principais instituições do Brasil. Se a gente pegar, por exemplo, a FUVEST, no último ano, foi o 5º curso mais concorrido.
a gente ficou atrás de medicina, para que você tenha uma ideia. Curso. Né? Nossa, Quinto curso mais concorrido incrível. da FUVEST. E na Universidade Paulista, ele vem, na verdade, crescendo, não inchando. Hoje a gente está presente não só aqui na cidade de São Paulo, com 3 unidades, na cidade de Campinas, em São José dos Campos, Santos, Goiânia e Brasília. Então, o porquê deste interesse? A sua colocação é correta, prezada Silvia. Por quê? O curso de Relações Internacionais, ele surge, na verdade, em 1919, no país de Gales, principalmente no período pós-guerra. Eram gente da diplomacia, gente do direito, gente, na verdade, do mundo militar, tentando entender essas inquietações. Por que que isso ocorre? E a gente, passado todos esses anos, busca, na verdade, esses contextos de como compreender, né? E a mudança do tempo faz com que a gente forme profissionais que estão aptos a trabalhar em várias áreas, seja na gestão pública, seja na iniciativa privada e também em organismos internacionais. Você diz, quer dizer, no Brasil. Então, quando fala gestão pública, só para a gente saber, né? Porque eu confesso para você que existe aí uma curiosidade em relação a esse estereótipo de que relações internacionais é só para você ficar viajando. Então, né? Relações internacionais, eu vou falar inglês, eu vou viajar, vou conhecer vários países. Eu né, penso só no Itamaraty. Parece que só vai É. trabalhar no Itamaraty, aquela coisa do diplomata mesmo. Né? Diplomata. É o que me vem à cabeça. Eu quero. Onde será que eu vou trabalhar? Se eu fizer relações internacionais, sei lá. Onde você iria? Eu acho que eu seguiria a carreira do Itamaraty. Era a única coisa porque eu não conheço outra. Pois é. Então. Acontece uma coisa muito curiosa nisso. Vocês me fazem lembrar aqui de alguns depoimentos de bons alunos, né? E eles costumeiramente se deparam com isso. Professor, olha, lá na festa de Natal, lá na festa, no batizado, né? No aniversário da família, do avô, da avó, minha tia veio me perguntar, né? Meu sobrinho, o que você está estudando? Aí a resposta é toda, né? Chiquérrima. Relações internacionais. É chique. A resposta é essa mesmo, é chique, É né? chique. Mas o contexto, na verdade, o que está por trás disso, né, é que eu digo para os alunos, esclareçam, na verdade, né, o que o estudo das relações internacionais promove. Provavelmente a tia deve falar, que bonito, que legal, o que Ela que fala é que isso? chique, É, né? que Ela fala chique. Que chique isso? e fica orgulhosa, viu? Fica Fica orgulhosa. Não, mesmo, isso- o nome é bom. Fica né? bastante orgulhosa, fica bastante orgulhosa. Basicamente é o seguinte, a resposta que a gente busca oferecer, a grande inquietude que eu acho que são de todos os cursos da Universidade Paulista é promover a empregabilidade, né? É fazer com que, na verdade, todas as habilidades e conhecimentos dos alunos, de fato, né, Sim. estejam ali à disposição quando ele sair da universidade. E o curso de Relações Internacionais promove uma coisa bastante interessante. Primeiro, eu vou dividir isso em 4 pilares, se vocês me Perfeito. perguntem a resposta em 4 pilares. Vamos lá. Primeiro, não é só o concurso de admissão à carreira diplomática, não é só isso. Não é só assim, vou ser um diplomata, né? Sim, o primeiro pilar é você prestar concurso para a gestão pública, né? Então, você pode sim estudar e prestar o concurso dos mais concorridos do Brasil, que é o concurso de admissão da carreira diplomática, quer dizer, o concurso do Itamaraty. Tá. O detalhe desse concurso é que não é somente, ele não é aberto apenas para quem estuda relações internacionais. É um curso que qualquer outra profissão, qualquer outro aluno, né, egresso de qualquer outra área do conhecimento, pode cursar, pode prestar. Mesmo. Sim, Quem profissional estiver de fazendo direito pode arquitetura, estuda médico, e vai lá estuda. fazer o exame. É um dos concursos mais concorridos, porque além de todas as questões que envolvem a área de ciências políticas, a área do direito, né, a área econômica, principalmente a história, né? E sem contar que você tem que ter, né, conhecimento em 4 idiomas. A boa língua 4 é culta, o Tem nosso que ser português. 4. Isso é 4 obrigatório? é obrigatório. Sem tirar o português. Tira o português, mais 4 diferente. Não. Português e mais 3.
O quê? português, inglês, então ficou francês e fácil. espanhol. Não, mas espera um pouquinho, mas é a língua culta, né? Sim. A língua culta, português é a língua culta, Exato. não é jornalismo Então, que é a linguagem coloquial, Silvia, é a linguagem adloquial, né, professor? Imagina, esse já é o primeiro desafio. É um Desafio. grande desafio. É um dos concursos mais concorridos do Brasil. Mas o grande detalhe que esse aluno pode dar para a família quando fala, nossa, que chique, né? É que existem outras áreas do serviço público nacional que demandam esse profissional, principalmente em tempos vivenciados. Tempos de interdependência em todos os sentidos, né? Econômica, política, né? Enfim, as questões culturais. Interdependência dos países, o senhor fala. Sim, exatamente. É o que a gente chama de processos de globalização, vamos chamar assim, né? Isso. Os ministérios abrem concursos regulares para admissão de profissionais de relações internacionais. Várias secretarias de Estado. Os estados né, aqui no Brasil também promovem concursos e até, né, os municípios. Né, porque hoje a gente pode falar de paradiplomacia. O que é isso? Basicamente são as cidades e os estados brasileiros buscando também cooperação internacional nos mais diferentes É mesmo, professor? Até os municípios, eles não podem prescindir hoje de um profissional de relações internacionais? A Prefeitura de São Paulo tem uma Secretaria de Relações Internacionais. Entendo. Mas qualquer cidade, uma cidade pequenininha do interior. Qualquer uma. Por quê? Por trás disso está uma palavra-chave hoje para a compreensão do contexto vivenciado. Cooperação. Não é? Então, essas cidades, os estados buscam, na verdade, agregar o espírito cooperativo. O que deu certo naquela cidade? Que projeto? Seja na área de educação, seja na área de infraestrutura, seja na área de cultura, né? Então, esse profissional hoje é requisitado também por municípios. Então, ele estuda o que aconteceu, por exemplo, no caso das cidades irmãs, eu não sei se é isso, Sim, né? exatamente. Então, mas uma cidade pequena do interior, ela vai ter um exemplo de alguma outra cidade, vai fazer essa relação, esse Exato. intercâmbio. Olha, eu quero saber como é que funcionou aí, sei lá, em Exato. Florianópolis. Como é que você fez isso? E você citou uma cidade bastante interessante, porque você pegar a região sul do Brasil, basicamente ela foi colonizada aí por europeus, né? E existe também um fundo cultural nisso, um fundo sentimental, onde... DNA, né? Exato, aquela cidade de italianos, aquela cidade, né? Enfim... De alemães. Exatamente. Buscam, na verdade, voltar às origens e isso fazem com que, né, esse sentimento de cooperação esteja presente. É muito interessante. E qual é o trabalho da relação internacional nisso, então? Ele faz a conexão, como é que é? Ele é o responsável exatamente por fazer todo esse levantamento, todo esse mapeamento, né, na busca de criar este tipo de acordo. A sua pergunta me leva para o segundo pilar. Primeiro pilar, vamos dizer, seriam os concursos ligados à gestão pública nacional. Só uma coisa, e os ministérios todos? Todos, Ministério Ministério do da Desenvolvimento, Educação. Indústria e Comércio Exterior, Ministério da Educação, a área do turismo, todos demandam profissional de relações É internacionais importante hoje. colocar isso, né? Porque você que está interessado em fazer relações internacionais, você tem que entrar nesses sites todos e ficar ligado, porque em todas essas áreas, fato. né, a demanda De enorme, fato. você pode, quem sabe, conseguir conquistar uma vaga. Não é fácil o concurso, como nenhum concurso é fácil. Principalmente não é? concurso público. Basta, na verdade, você ter foco naquilo que você quer, Claro. naquilo que eu aponto para o coração como vocação, né? Sim. Exato. Eu desejo, eu vou buscar, né? Claro. E o segundo pilar, que agrega bastante, são aquilo que eu chamo de concursos públicos internacionais. Esses concursos públicos internacionais estão aí no nosso dia a dia. Você pode ser um profissional que trabalha, por exemplo, na Organização das Nações Unidas. Na ONU. Exato. Né? Você pode ser um profissional que trabalha na OMC, Organização Mundial do Comércio, A na OEA. OIT, na OEA, né? Em outros tantos organismos, e talvez mais em voga hoje, em função aí, do nosso dia a dia, no Acnur, que são áreas da Organização das Nações Unidas que promovem concursos. Tem que estudar. Para o né? mundo, quer dizer, Para o qualquer mundo. pessoa de qualquer lugar do planeta Sim. pode se inscrever De fato. e tentar entrar É, para trabalhar de na fato, ONU. De fato. Tá. É concurso. Abre e Tendo os você presta. requisitos todos, né? Sabendo Perfeito. 4 idiomas, estudando bastante. Na ONU, basicamente, eles requerem o inglês, né?
e, eventualmente, um segundo idioma, né? Tá. Mas são concursos e você pode trabalhar nessa gestão que eu chamo de gestão pública internacional, né? Porque são concursos do nosso dia a dia, né? E existem ferramentas para que os alunos possam buscar essas informações. O site da ONU Brasil está ali para oferecer exatamente essa informação. Quando abrir o concurso, em que área, para que área, isso é muito importante. Mas aí tem que ter concluído o curso de Relações Internacionais. Sim, tem que tem concluir. que ser concluído. Agora o terceiro pilar. O terceiro pilar, que eu chamo do mundo corporativo, né? São as empresas, né? A prática hoje do que a gente narra como diplomacia corporativa. Olha, As empresas diplomacia têm o seu corporativa. diplomata. As As empresas hoje contam com seus diplomatas corporativos. Diplomacia corporativa. Diplomacia Essa é a primeira vez que corporativa. eu tô ouvindo. Eu Diplomacia também, corporativa. surpresa. Diplomacia corporativa. A internacionalização dos negócios é uma realidade. Sim. Eu costumo dizer que nenhum país atinge estágios de desenvolvimento se não for através dessas trocas internacionais em todos os sentidos. Está tudo conectado, está tudo, na verdade, né? Eu diria que numa teia internacional que hoje o seu televisor, o seu celular, o seu automóvel, enfim, o nosso dia a dia está ligado com marcas internacionais. É verdade. Ó. E essas empresas buscam estabelecer, ampliar as suas conexões para atender consumidores daqui, de lá e de acolá. E passa por compreensão em várias dimensões. Sim, as dimensões econômicas, as dimensões políticas e, na verdade, as dimensões culturais. Então, a compreensão dessas dimensões, que também fazem parte da formação do aluno de Relações Internacionais, hoje é requisitado por essas empresas que criam esses mapeamentos comerciais para atender consumidores, estejam onde eles estejam. Então, no caso, eu tenho uma empresa, o cargo de relação internacional, ele vai pesquisar, como você disse, mapear onde estão os meus clientes que me interessam no mundo. Exato. E vai atrás disso. Sim, Ele que a cuida. internacionalização dos negócios, a gente pode atrelar aí ao universo da exportação e da importação. Ok. Deixo bem claro que o curso de Relações Internacionais não é um curso de comércio exterior, perfeito? Mas ele vai atrelar a essa dimensão. Simples. Como exemplo, se me permite, por favor, né? Em décadas passadas, quando a gente recebia uma missão estrangeira aqui no Brasil, aqui no aeroporto de São Paulo, por exemplo, né? Aqui em Guarulhos, quando a gente recebia uma missão estrangeira, era basicamente assim: seja bem-vindo ao Brasil, não é? Isso. Estarei aqui à sua disposição durante a sua estada e conforme a agenda Sim. da nossa, enfim, da nossa, enfim, do nosso suporte, vamos seguir a nossa programação. Isso era O trabalho, anos passados. O trabalho, É o no protocolo. Caso, Anos protocolo passados, é o pra protocolo. receber. Tá. Hoje isso mudou. Hoje, vou até fazer um gesto aqui com a Silvia, tá bom? Tá bom. Que país você gostaria de estar agora, Silvia? Fala para mim. Agora? Agora. Na Grécia. Na Grécia. Você imagina eu recebendo aqui no Brasil uma missão de negócios oriunda da Grécia. Eu estou lá no aeroporto e a Silvia vai chegar. É basicamente assim: seja bem-vinda ao Brasil, uma satisfação recebê-la, conforme a nossa assessoria, está aqui a nossa programação de visitas, e não vou largar a mão. Opa! Eu vou perguntar assim: o que eu posso vender para você? É mesmo? Já de Então, cara, assim? O que Olha que hoje interessante. acontece, na verdade, é que as dimensões políticas se entrelaçam com as dimensões econômicas, que se entrelaçam com as dimensões culturais. É E a verdade. compreensão disso de maneira harmônica faz com que um país atinja estágios de desenvolvimento. O que eu posso vender, o que eu posso comprar. Quer dizer, qualquer visita é uma relação e é uma troca. Sim, E sim. quem faz isso é o... Aí, no caso, é o diplomata? Não. O diplomata corporativo. Ah, é o diplomata. Diplomata Quer dizer, nossa, corporativo. nossa. nesse Olha caso. que Diplomata corporativo, interessante. né? Muito legal. Bom, eu quero Mas é voltar nesses assuntos ainda, mas Sim. e o quarto pilar, qual que é? Esse eu acho o mais importante de todos, porque tem um cunho, assim, humanitário que eu acho absolutamente importante. Hoje existem organizações não governamentais, as nossas ONGs, em todos os rincões, para todas as necessidades que amparam aí eventuais lacunas deixadas pela gestão pública. É um trabalho absolutamente encantador. Então, a gente poderia citar profissionais de relações internacionais que estão
trabalhando em ONGs mundo afora, como Greenpeace, né? E outras tantas que a gente poderia aqui narrar. Por quê? Nas últimas décadas, a gente viu, na verdade, as organizações internacionais, as ONGs, atuando de maneira firme e criando, na verdade, aquilo que eu chamo de diferenciais, porque é um trabalho instigante. Por quê? Porque ela coloca o dedo nas feridas. Aqui no próprio Brasil, a gente tem organizações não governamentais muito interessantes, né? O SOS Mata Atlântica talvez aí seja... O Instituto Sou da Paz. O Instituto Sou da Paz faz um trabalho assim de conscientização e de monitoramento muito importante, né? A gente podia falar de ONGs que tratam aí de, de saúde, de idosos, de animais. Esse espaço, em função... O que move muito uma ONG, eu costumo falar assim, administrar uma empresa que busca o seu lucro, vender os seus produtos e administrar uma ONG, basicamente no plano burocrático é o mesmo, mas existe uma diferença relevante na ONG. Você tem que demonstrar credibilidade, né? As pessoas devem acreditar no seu projeto, na sua ideia. Então, a devolutiva para a sociedade deve ser muito transparente. E isso requer, na verdade, profissionais qualificados, requer gente preparada como profissionais de relações internacionais diante de uma formação multidisciplinar. Tá? E essa credibilidade é que faz com que a sociedade organizada colabore não só com doações, com ações, oferecendo o seu tempo, dedicando, na verdade, a sua... né, aquilo que mais a ONG precisa, que é ser conhecida por um trabalho sério que é desenvolvido. Isso seria feito por uma assessoria, né? Relações públicas. Por que as relações internacionais? Por causa de captação de recursos internacionais. Então, né? Esse é o trabalho. Ele Esse vai é o trabalho. os recursos. Captar recursos internacionais. Captar, na verdade, uma identidade internacional, né? E onde boa parte dos recursos financeiros dessas ONGs são oriundas, na verdade, de colaboradores, de gente que acredita naquele propósito mundo afora. Internacionais. Agora, professora, aí o senhor usou uma expressão que me chamou a atenção, a formação interdisciplinar. Sim. Então, esse profissional hoje de relações internacionais, ele é um profissional... quase obrigado a entender de contextos, porque, por exemplo, como é que ele vai saber o que interessa para o Instituto Sou da Paz ou para o Greenpeace? Como é que Greenpeace Brasil, como é que ele sabe o que pode interessar? Que país pode se interessar? Ele tem que entender geopolítica e contexto, não? Você falou uma palavra mágica, que são as questões que envolvem os estudos de geopolítica, né? E... sim, existe a necessidade de você entender esse contexto vivenciado internacionalmente e o que de fato chama a atenção, né, do que é a real necessidade daquela instituição. Certo. É colocar o dedo em feridas que eventualmente a gestão pública não faria, né, por N razões. Né, por N razões. Não, eles promovem movimentos, eles promovem ações, eles colocam dedos em feridas. E que isso realmente a gente sente, né, que o mundo, né, muitas vezes o nosso país não faz. Mas essa interdisciplinaridade, no caso, essa abertura que você faz para o mundo, né, porque eles gostam de colaborar. Eles têm isso na cultura. De fato. Nós não temos, mas eles têm. Silvia, você está falando uma coisa mágica que a gente pode chamar a atenção aqui com muito carinho para todas as áreas do conhecimento. Estudantes, por favor, realizem trabalhos voluntários. O mercado de trabalho está mudando. Quem emprega hoje está vendo muito isso. Que tipo de trabalho voluntário você realizou na sua formação? Faz parte do currículo? Faz parte do currículo hoje. Eu incentivo os alunos de Relações Internacionais a realizarem trabalhos voluntários. E tem uma coisa que vicia no mundo. E se o foco da nossa universidade é a empregabilidade, eu sempre incentivo isso. Vamos colocar no seu currículo, vamos buscar maneiras de colocar no seu currículo algo que de fato ampare o menos favorecido. Trabalho voluntário. E as empresas hoje buscam, na verdade, nos currículos, quem se preocupou com aquele
né, quem oferecer um olhar com aquele que mais necessita. Professor, mas quanta informação, né? Para quem chegou aqui Não. achou que era só a carreira do Itamaraty. Não é só o concurso de admissão da carreira É, diplomática. Mas é uma Real. quebra, para mim, uma quebra Não. de paradigmas, Total. sabe, hoje a abertura é muito grande. De fato. Eu acho até que bom, né? Que vocês, É. no caso, você como coordenador da Imagina. Unip, dos alunos da Unip, Aquilo é um trabalho de equipe. vocês é. já fazem isso, né? Quer dizer, o aluno já sai preparado para essa empregabilidade, né? Ele sabe onde ele pode recorrer. De fato, esse é o grande... E confesso a vocês, nesses últimos 2 semestres, eu nunca assinei tanto contrato de estágio, ainda bem. Olha, Ainda bem. que interessante. Nunca assinei tanto contrato de estágio. Foi muito bom, isso é uma satisfação. Professor, foi uma aula, Imagina, e eu que descobrir agradeço. tudo isso, né? O quanto que avançou aí. Tem que quebrar paradigmas, né, Silvia? Não fato. podemos pensar o profissional de RI mais como a gente Não, pensava. de fato, de Parabéns, fato. Eu que obrigada. agradeço a cordialidade, o espaço e, enfim, agradeço a chance. Muito obrigado. Obrigada. Quero agradecer ao professor Enzo Fiorelli Vasques, que é coordenador geral do curso de Relações Internacionais da Unip. Até a próxima. Até a Gentil, próxima. obrigado. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Hora do nosso bloco de notícias com os principais destaques do Colégio Objetivo e da Unip, Universidade Paulista. Já aqui com a presença da jornalista Alessandra Neri. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos começar o bloco de notícias falando de Olimpíadas Científicas. Acaba de ser divulgado o resultado da Olimpíada Brasileira de Biologia, a OBB. É isso mesmo, Alessandra? Certo. Os alunos do ensino médio do Objetivo conquistaram 18 medalhas, uma de ouro, 8 de prata e 9 de bronze. Cerca de 120 mil alunos de 1.176 municípios participaram da primeira fase. A OBB é organizada pelo Instituto Butantan. Temos imagens da cerimônia de premiação que aconteceu na segunda-feira. Roda VT1. A aluna do Objetivo, Fernanda Cristina Poscai Ribeiro, foi um dos destaques da competição. Ela ganhou a medalha de ouro e o troféu Menina da Biologia 2019. Troféu Menina da Biologia 2019. Isso é novidade para mim. Mesmo. É um estímulo para as meninas participarem da OBB. O prêmio é concedido à menina com o maior número de medalhas corretas. Olha. Ana Bruna Salles Fonseca conquistou a medalha de prata e foi a melhor aluna da segunda série do ensino médio. As duas alunas do Objetivo, a Fernanda e a Ana Bruna, participam das seletivas para as Olimpíadas Internacionais de Biologia. A Internacional de Biologia vai acontecer na Hungria e a Olimpíada Ibero-Americana na Bolívia. Na próxima terça-feira, dia 28, sai o resultado dos classificados para as internacionais de biologia. Muito bem, hein? Você vê? Menina da Biologia. Adorei. Adorei. Também. Fechando as notícias de Olimpíadas Científicas. O próximo sábado é dia de cerimônia de premiação da Olimpíada Brasileira de Física, a OBF. Isso mesmo, Silvia. Participam todos os medalhistas do estado de São Paulo, entre eles os alunos do Colégio Objetivo. O Objetivo é uma das escolas que mais conquista medalhas do estado de São Paulo. Ano passado foram 50 medalhas. Entre os alunos premiados estará a equipe olímpica classificada para Olimpíadas Internacionais de Física, claro, né? Os alunos do Objetivo Gabriel Teles, Guilherme Cotrim, Luan de Souza Santos e Pedro Henrique Figueiredo Baquers Costa foram medalhistas de ouro na OBF. E é a Olimpíada Brasileira de Física que promove as seletivas para as internacionais. A cerimônia vai ser sábado, dia 25 de maio, no auditório CDI USP, a partir das 2 da tarde. Muito bem. Nosso assunto agora é a Educar. De 14 a 17 de maio, no Expo Center Transamérica, aconteceu aqui em São Paulo a maior feira de educação da América Latina. Em sua 26ª edição, a Educar reuniu educadores e mantenedores de todo o Brasil. O Grupo Unip Objetivo participou de todas as edições, 26. 26. Encontrar novas didáticas e estimular a busca pelo conhecimento são alguns dos grandes desafios da educação. E é isso que acontece nessa feira, compartilhar conhecimento.
O sistema de ensino objetivo apresentou lançamentos na área educacional na Feira Educar. No estande, especialmente planejado pela instituição, vários destaques chamaram a atenção do público pela atualidade, novidade e pioneirismo. Os educadores interagiram com os coordenadores e professores do Objetivo em palestras e oficinas que abordam ou abordaram uma diversidade de temas. Vamos ver as imagens com os melhores momentos da Educar. Vamos rodar o VT 2. Todas as atividades do grupo trabalha mais as potencialidades. A gente não olha para a deficiência, a gente olha para as potencialidades. Trabalha na dimensão do agir pessoal e coletivamente, relacionamento e lidar com desafios. E lidar com os desafios, que é criar estratégias, escolhas sociais. Muito bem, e aqui estão os nossos alunos olímpicos. Por favor, eu pediria uma salva de palmas para vocês. O Luan também, que está indo para... Acontece o quê? Se ela ficar virada ao contrário, ela tem que fazer muita força para virar. A aula céu aberto. As aulas são as mesmas, mas depois que você já foi uma vez, a sua perspectiva muda. Então, Eles vão amassar mais um pouquinho. A água está mais pobre, Tá certo, esclarecendo aí a idade deles, né? Exatamente. Construindo robôs na própria casa deles, né? E existe um... Alô, alô, tô chegando. Olha só. O senhor está... O objetivo foi no fim. Quando o filho tem um dom, tem um talento e desenvolveu o quanto antes, né? Toda vez que eu... Outra coisa importante também é que não tem, já são 8 plataformas agora. Tadazir eram professores de um pré-vestibular, nasceu o objetivo. Tá? Então nasceu o objetivo. Fez um mix aí, né, de tudo que aconteceu. É difícil, porque foram 16 palestras, é isso? 16 palestras em 4 dias. Teve de tudo. Teve robô, né? Que eu já entrei com o robô lá, fez uma festa aquela hora das crianças. Silvia foi a estrela, chegando com esse Nada, robô não, maravilhoso. Foi o robô. Que lindo. Não, mas foi realmente uma feira fantástica. Esse ano foi em outro lugar e estava muito mais confortável. As pessoas interessadas. E deu para ver também a questão dos conveniados do Objetivo. Muitos foram lá. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns deles. Eles estavam me dizendo qual que é a importância de uma feira como a Educar. Trocar informações, saber o que está acontecendo no mercado, conversar com os parceiros, se aproximar mais do Objetivo, porque o Objetivo tem parceiros no Brasil inteiro, o que eles chamam de conveniados. E esses conveniados estão nos mais diferentes estados, aliás, em todos os estados do Brasil. E aí eles aproveitam uma feira como essa em São Paulo para fazer esse intercâmbio. Foi maravilhoso, né, Alessandra? Uhum. A Alessandra também estava lá. Então, aí deu para vocês verem um pouquinho. Foram muitas atrações. Nós falamos de tecnologia da educação, teve robótica, Olimpíadas científicas, inclusão, incentivo ao talento, enfim, vários assuntos que foram abordados. E, Silvia, uma coisa que você lembrou na feira também, e é interessante de falar aqui, todas essas palestras da Educar, inclusive a da inclusão, das Olimpíadas científicas, da robótica, elas estão todas disponíveis no site do Objetivo e da Unip. Então, quer dizer, quem quiser assistir essas palestras, eu aprendi muito lá, né, Silvia? Nossa, a gente aprende sempre, né? Então, quem quiser pode assistir lá essas palestras. Na área da educação ambiental, não é de hoje que o Grupo Objetivo Unip tem entre suas linhas mestras a preocupação com a preservação da natureza. A Escola do Mar, a sala de aula Céu Aberto do Objetivo, localizada em Angra dos Reis, foi tema de palestra. E não poderia ser diferente. Só no Objetivo os alunos têm oportunidade de viver essa experiência. Mergulhar, estudar os animais marinhos, ter contato físico com alguns deles. A gente teve depoimento lá, né? Você viu a Maria Luísa e os outros alunos também falando sobre essa experiência da Escola do Mar. Por falar nos alunos do Objetivo, eles também participaram
participaram das palestras, vocês viram nas imagens, quem tem imagem, claro. Eles contaram experiências e falaram de novos desafios, né? Correto. Os alunos olímpicos do Objetivo, que partem para desafios internacionais de física e robótica, estiveram presentes. Um momento bastante especial para mim, sobretudo, porque foi a interação das crianças do 2º ano. Eles foram mestres da oficina de LEDs programada pela coordenadora de tecnologia, Mônica Valls, na companhia da professora Lígia Freitas. As professoras demonstraram como o Objetivo trabalha com metodologias ativas quando o aluno é o centro do processo. Foram muitas as atrações. E você estava lá, né? O aluno, inclusive, a gente mostrou no finalzinho, sabe aquele... É difícil, a gente não consegue voltar exatamente no ponto, mas muitas crianças fazendo atividade ali mesmo no stand, né, Malu? E eles explicando, Silvia. Aí eu coloquei, um deles era o apresentador, e ele foi me explicando ali. Eu disse, ó, o microfone bem posicionado e tal. E esse aluno, Pedro, foi ali descrevendo o que os alunos estavam fazendo. Que é esse fazer. É o aluno, como a Mônica Valls explicou, que foi colocar o aluno como protagonista, o aluno ensinando. É isso aí, muito bem. Bom, da Feira da Educação, vamos falar agora da Feira CIEE, que pode ajudar os alunos na escolha profissional. É verdade. Escolher uma carreira não é fácil. São tantas informações e opções que é normal ficar em dúvida quanto à futura profissão. Sim, pesquisar, conhecer os cursos e as oportunidades do mercado de trabalho são importantes para a decisão final. O Objetivo e a Universidade Paulista, a Unip, realizam uma série de atividades que orientam os estudantes quanto à escolha profissional. Uma delas é a participação na Feira do Estudante Expo CIEE. E a CIEE está acontecendo agora, né? Vai até de hoje, 23 a 25 de maio, no pavilhão da Bienal do Ibirapuera. Professores dos cursos de graduação da Unip vão apresentar informações sobre diversas carreiras, com dados atuais sobre a realidade no mercado de trabalho e perspectivas profissionais. E também, claro, com palestras, aulas, shows, enfim, tudo sobre a orientação profissional e carreiras. A proposta é tirar as dúvidas dos alunos que se preparam para o Enem e para outros processos seletivos, inclusive os que desejam estudar no exterior. A programação vai ser intensa. Está feito convite, Expo CIEE, a partir de hoje, no pavilhão da Bienal do Ibirapuera. Isso mesmo, fantástico. E vamos trazer algum desses palestrantes para cá. Já nas próximas edições aí do Duas na Tri, vamos trazer esses palestrantes, porque os assuntos... Não, por exemplo, né, a gente teve no primeiro bloco falando das relações internacionais. Sim. Então, você imagina que nessas palestras no CIEE, os alunos têm contato, puxa, o que eu vou fazer, né, nas relações internacionais? Que tipo de mercado eu tenho? Então, isso é muito importante, essa empregabilidade, essa interatividade entre os alunos, professores, palestrantes, e saber como é que estão as profissões. A gente tenta falar um pouquinho aqui, né, Manu? Né? Estamos aprendendo muito. Bom, vamos falar agora de arte e cultura. O sarau é uma prática escolar que os alunos adoram. A atividade permite que os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental se expressem por meio da canção, da dança, da poesia e da dramatização. No sarau literário, cada unidade do Colégio Objetivo desenvolve um tema, né, Alessandra? Correto. O Objetivo Teodoro, por exemplo, trouxe ao palco uma homenagem à música sertaneja. Vamos ver as imagens. Roda VT3. Diz que é verdade, que tem saudade. Ainda você quer ver pra mim. Apresentar o romantismo dá lugar à alegria, festas e situações engraçadas. O coração é um martelo, velho, que vai na alma e vai virando um flagelo. Assim eu sou o que eu não tenho, desse povo apaixonado. Quem quiser ser o primeiro, Viva de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Zezé de Camargo e Luciano. O sonho de São Francisco, lavrador em Pirenópolis. chegou e me notou, fingiu que eu não sou nada pra você.
iniciar suas carreiras em Goiânia. Vinícius, futuro Bruno, trabalhava com seu pai em uma modesta farmácia. Olha, se eu contar o bastidor pra vocês, a Malu Mota sabe todas as letras. Ai, mas não é pra Você contar viu, pra Alessandra, ela ninguém. cantando o tempo todo? Não? Olha, nuvem de lágrimas, saudade da minha terra. Ô, Silvia, e também... Deu um saudosismo pra Dá gente, um né? saudosismo. E eu achei interessante que isso foi uma proposta de aluna. É. Elas é que pediram que... essa aluna pediu que fosse tratado esse tema. E aí foi votado, né? E todo mundo concordou com esse tema. Mas você vê que interessante o que os alunos estão querendo aprender, né? É a raiz mesmo. E a música sertaneja, ela tá muito em alta agora entre os jovens, né? Sim. Não tá? É o sertanejo universitário, né? É. Então, eles mesmos estão querendo saber mais sobre essa música. E a professora Eli e o professor Júlio, eles vão explicar pra gente como é que funciona essa atividade. Roda aqui o VT4. Durante o mês eu vou pondo a música na sala de aula, cantando com eles, conversando, e eles vão pegando, se acostumando com a ideia, e daí sai esse show. É resgatar tudo aquilo que atualmente eles não têm mais no livro, atualmente eles não têm mais num seriado de TV, então vamos trazer o que é nosso para eles aprenderem, para nunca se perder isso. Passar de geração a geração, como chegou na minha, chegou na sua, que chegue até eles. Mesmo quem não conhece muito algumas músicas de raiz, quando eles veem os pais, a plateia empolgada, eles se empolgam também. E o interessante do sarau é justamente isso, algumas coisas que eles não conhecem ou não ouviram, eles passam a procurar, querem pesquisar. E muito gostosa, né? Uma noite super agradável, pais, alunos, coordenação, direção, todo mundo está assim, extasiado com essa festa linda. É verdade. Ah, e teve bis. Eu vi gente lá pedindo bis para as músicas, Não, né? foi muito divertido. Bom, os alunos, vamos ver o que eles acharam, né? Roda o VT 5. Todas as alunas nós se juntamos e fazemos as coreografias. Sim, nós que criamos. Foi justamente o fato de ser nesse ritmo sertanejo que se tornou mais difícil, assim, porque não é uma coisa que a gente está muito acostumado a fazer coreografia para música sertaneja, então foi bem mais difícil. Participo há 4 anos do sarau. Gostei, porque você conhece novas músicas, novos cantores que você não conhecia. E você conhece mais a cultura do Brasil. Objetivo sempre com vários festivais, vários eventos, onde você pode ter apresentações musicais, me permitiu ter assim, uma experiência muito maior do que outros colégios que eu já estudei. Incentivou bastante. Todo evento, mesmo, por exemplo, esse sarau, que é do ensino fundamental, estou no ensino médio agora, me convidaram também novamente incentivando para eu tocar, o pessoal aplaudir, para as pessoas cantarem. É uma coisa que eu gosto bastante, deixar as pessoas felizes. Tava muito bom, olha, eu adorei. Esse é meu primeiro ano e eu tô muito feliz. Isso daqui é um mundo. É um mundo! Não, e o óculos? Tava bem no clima, tava né? se sentindo bem em casa não mesmo. Tava? Assim. Não, olha, a hora que eu entrei pra falar no camarim, foi um ataque. Todo mundo queria falar, é impressionante. Não, e eles estão saindo, né? O sarau, eles estão indo já para o ensino médio, né? Então, a despedida, a despedida. Os alunos do 9º ano, né? Seria o último ano, né? Exatamente. Então, eles estão se despedindo ali com chave de ouro, né? Com a música raiz. E eu conversei com os pais de alunos e vamos ver o que eles acharam dessa atividade. Roda o VT6. É bastante interessante porque cultura é uma coisa que você vê pouco hoje em dia nos locais, né? E você vê o estímulo da cultura, da arte, é algo que faz parte da criança, ajuda a crescer, ajuda a criar uma forma de linguagem diferente, né? Então é importante ter esse tipo de participação, esse tipo de atividade. Eu sempre tento, desde pequeno, colocá-los um pouco nesse pé da arte e você poder dar essa oportunidade de vivenciar poesia, arte, música, dança de um nível mais elevado, de uma
ajuda ele a criar essa forma de lidar, de falar, de se expressar, de enxergar o mundo por outros lados, né? A gente sempre trabalha muito mental, lógico, racional, e o lado da arte é um pouco diferente, né? Trabalha com o outro lado da pessoa. Isso ajuda, acho que, a se transformar um ser humano mais completo, né? Numa vida mais completa. Uma oportunidade que ele tem de ter contato com a música, que é uma coisa que no dia a dia assim, ele não tem tanta, então é outro tipo de participação, na qual ele está envolvido numa apresentação, ele tem que se expor perante um público, então tudo isso é uma coisa super diferente do dia a dia dele, né? O objetivo ele tem muito disso, né? Muita coisa além do dia a dia na escola, da matéria, da prova. Então tem muitos festivais, então esse sarau, é a primeira vez que nós estamos vindo, né? Que ele está no 6º ano, a primeira vez que ele participa. É muito importante, porque com isso ele conseguiu estimular muitas outras coisas que a gente não esperava. Agora estou gostando muito de tocar, que era uma coisa que a gente achava que era impossível, mas ele, por conta do sarau, ele gostou e ele quis aprender a bateria. E nisso levou a família junto, porque o pai também toca baixo, está aqui participando, já é o 2º ano que participa com ele, e ele fica super feliz com isso. E isso faz com que eles se desenvolvam em outras matérias, inclusive, não só nessa área, né? Porque às vezes fica meio escondidinho essa parte meio que artística deles, que eles ficam com vergonha, mas aqui eles se soltam, então isso é muito legal. Descobrir talentos, né? Obriga áreas, né? A descobrir os talentos, colocar pra fora. Habilidade, né? De repente o menino tem um dom para aquilo, né? A professora Eli, ela falou muito bem isso, que o que ela quer é também divulgar, né? E passando o conhecimento das nossas raízes. Né? Assim como você cantou o tempo todo lá, né? Que veio, lembrou a memória afetiva dos pais, de tudo. Eles também vão ter. Exatamente. A programação do Sarau do Colégio Objetivo se estende durante o mês de junho. No dia 12, o Objetivo Vergueiro apresenta o espetáculo Saudade. No dia 13, o Objetivo Paulista vai falar das 4 estações. Em 14 de junho, os alunos do Objetivo Luiz Góes apresentam o Sarau As Regiões Brasileiras. No dia 19, o tema do Sarau dos alunos do Objetivo Marquês vai ser o Baile das 4 Estações. Muito bem, ao longo da nossa programação, vamos divulgando a performance dos alunos do Objetivo no Sarau Literário 2019. E vem muita coisa boa por aí. Bom, nosso próximo assunto é uma atividade proposta pelos professores de língua portuguesa. É isso mesmo. O livro Heróis e Suas Jornadas, 10 contos mitológicos, da escritora Rosana Rios, foi tema de trabalho do 6º ano. Eles leram o livro e depois usaram as habilidades artísticas, a criatividade e muita imaginação para criar um totem das personagens principais da história. Cada grupo ficou responsável por um mito e teve que apresentar para a sala. Tinha o mito celta, o africano, os dos deuses egípcios, o mito báltico, o eslavo, os das tribos indígenas do Brasil e muito mais. Ai, queria tanto ver esse, o mito báltico eslavo. Então, mas não tem imagem? Temos aqui o resultado dos trabalhos que foi apresentado. Não é que eu fico curiosa antes. O resultado dos trabalhos foi apresentado na exposição Panteão dos Heróis. A professora Eli vai explicar a atividade para a gente. Roda o VT 10. É uma atividade do livro de leitura Heróis e Suas Jornadas, feita com 6º anos, e eles pegam os personagens principais, fazem os totens e, a partir daí, explicam tanto as personagens como a história em si. E agora nós vamos fazer a galeria, o Panteão dos Heróis. Todos esses totens, com as suas legendas sobre os devidos personagens, estarão expostas à entrada da escola. Nós temos um livro por bimestre e nós fazemos um trabalho em cima desses livros. E esse 2º bimestre foi sobre mitos. Juntamente com a cadeira de História, que também está falando sobre mitos, nós fazemos até uma ligação, uma interdisciplinaridade entre as 2 matérias. Na história é o Xalufã visita Xangu, né? Aí, lá no tempo dos ancestrais, o rei da terra de Ili-If era o rei Oxalufã. Bom, a gente desenvolveu um personagem chamado Oxalufã, que nossa história é Oxalufã visita Xangu. A gente basicamente teve que fazer um resumo e um boneco. Eu achei bem legal para a gente fazer, porque conhece outras histórias, outros mitos.
é uma oportunidade nova. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou do 6º ano e eu fiz atividade de português do Panteão de Heróis, do livro Heróis de Suas Jornadas. Eu achei essa atividade muito legal, muito interativa, e porque você tem que conhecer a história, ler, e para você conseguir fazer o personagem. Eu gostei dessa atividade também porque os personagens, eles não são tipo em desenhos, em papéis, folhas sulfites, eles são de 1 metro, no máximo 1,5 metro. Então eu achei isso legal. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou do 6º ano e eu gostei bastante porque foi bem divertido, principalmente que eu fiz em dupla essa atividade, principalmente fazer a história, ler a história, conhecer os personagens. Meu nome é Lucas Kenji, do 6º ano. A gente fez o trabalho do Panteão de Heróis. Eu achei legal que a gente tem que ler, se apresentar, fazer um resumo da história. E é trabalhoso para fazer o boneco, tudo. Oi, meu nome é Alex, eu sou do 6º ano. E o que eu gostei dessa atividade foi que a gente soube mais dos mitos, sobre esse mito celta. Eu não sabia desse mito antes de ler esse livro. Muito bem. Pois é, e a atividade não acabou por aí, não. As turmas do 6º ano receberam a visita da escritora Rosana Rios. Rosana conversou sobre o livro Heróis e Suas Jornadas. Os alunos tiraram dúvidas, conheceram mais sobre a carreira da autora e seu processo criativo. Isso é muito rico. No encontro com a literatura, escritores, ilustradores e contadores de histórias proporcionam momentos únicos de reflexão e aprendizagem e aproximam as crianças e os alunos do universo literário. As visitas são momentos especiais de encantamento, em que eles têm a oportunidade de compartilhar com os convidados suas histórias e experiências. Vamos ver as imagens. Roda VT 11. Muito bem. A Rosana Rios, que foi visitar a escola, essa troca é muito, muito importante. Bom, nosso assunto agora são as aulas de educação física do Colégio Objetivo. De qual atividade vamos falar, Alê? Vamos falar dos jogos pré-desportivos de voleibol. Eu acompanhei o jogo Resgate. Os alunos desenvolvem os fundamentos básicos do voleibol de forma recreativa, prazerosa e lúdica. Isso mesmo. As atividades incentivam o trabalho em grupo e a criatividade. Quem vai explicar o jogo Resgate é a professora Yara. Roda o VT 7. Bom, hoje é o Resgate, é um pré-desportivo do voleibol, onde a gente trabalha os fundamentos, né? Primeiro, para sair um jogo de voleibol, tem que ter o saque, né? A recepção, que é a manchete, o levantamento, o toque. Mas a gente trabalha nessa atividade todo mundo ao mesmo tempo, né? Então esse jogo tem fases, né? Como um jogo de videogame, é um desafio para eles. Então tem a primeira fase que a gente trabalha só recepção, a segunda fase recepção, levantamento, a terceira fase recepção, levantamento e ataque. E daí a gente sai para um jogo de voleibol, porque eles têm que saber o mínimo para sair. Apesar de ser um jogo coletivo, o voleibol precisa da individualidade de cada um, né? Precisa pelo menos saber um saque, uma manchete, um toque para poder sair o jogo. Bom, além de muito conhecimento e informação, o que não falta no Objetivo é incentivo ao esporte, né, Alê? Sim, tem jogos inclusivos nas aulas de educação física, tem campeonatos, o Olico, o Gicão, o Gico, tem festivais de natação, judô, esgrima, tem aulas opcionais ministradas em horários alternativos e muito mais. Os alunos interessados, por exemplo, em treinar e se aperfeiçoar em futsal, voleibol e handebol,
podem participar de treinamentos específicos para cada modalidade. Integram a programação do curso, aprimoramento das habilidades esportivas, conhecimentos nas regras, fundamentos táticos e estratégicos. Eu acompanhei o treinamento de handebol. O professor Renato vai explicar a atividade, a Rota VT 8. O handebol, um esporte coletivo, nós temos aqui como princípio trabalhar primeiro os conceitos de fundamentos, né? Então a gente começou com passe, né? Temos os 3 passes, o passe picado, passe parabólico e o passe reto. Após eles terem o domínio desses 3 fundamentos, desses 3 tipos de passe, nós trabalhamos manejo de bola, trabalhamos iniciação com ataque e defesa. Temos aqui o princípio também de fazer uma sociabilização entre eles, uma integração, onde todos possam participar de uma forma igual. Com relação ao handebol, um esporte coletivo, né, a gente não visa aqui um alto rendimento, a gente visa mais a iniciação. Então todos aqui que vêm fazer a participação nos treinos têm o mesmo tratamento, seja na parte técnica ou também seja pelo tempo que eles estão já participando dessa modalidade. Então a gente tem como princípio trabalhar todos de uma forma igual. Bom, vamos fechar o bloco de notícias com as atividades do Laboratório de Ciência do Colégio Objetivo. No bloco de notícias do Duas na Tri, apresentamos atividades que fogem do tradicional, não é mesmo? Sim, os alunos participam de várias experiências científicas. É no laboratório que eles encontram respostas às dúvidas e curiosidades. É verdade que existe uma atividade em que é possível demonstrar como calcular a potência? Sim, eles usaram uma balança, cronômetro e até a escadaria da escola. O professor Alencar vai explicar a atividade do 9º ano, Roda VT 9. Hoje nós trabalhamos com conceitos de potência, trabalho, energia e relacionado com o peso da pessoa. Então, primeiro nós fizemos uma etapa que foi calcular o peso da pessoa, que é quantos quilogramas ela tem multiplicado pela ação gravitacional da Terra. Depois eles calcularam o trabalho realizado e em seguida eles subiram a escada 2 vezes para medir a potência realizada ao subir a escada. Então nós relacionamos os 3 conceitos numa mesma aula prática. Então eles aprenderam na prática a teoria que eles viram em sala de aula durante essas 2 semanas iniciais do 2º bimestre. Muito bem, obrigada. Tá aí as notícias do Colégio Objetivo, da Unip, sempre trazendo o jornal atual para vocês saberem o que está acontecendo nas atividades do colégio. Ai, uma agenda movimentadíssima, hein? Tinha coisa mais, né? Parabéns. A semana que vem a gente coloca completa, então tem mais. Tá muito bom. mais. Obrigada, viu, Alessandra? Até semana que vem. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Os pais podem ensinar aos filhos como desenvolver a inteligência emocional e a canalizar as emoções. É importante que eles aprendam a se controlar e que sejam empáticos com os outros. A educação emocional faz parte da formação da criança. Lidar com frustrações, colocar-se no lugar do outro, saber ouvir não. Do momento que saímos do útero materno, tomar decisões e conviver com nossos pares fazem parte da vida. Para falar sobre inteligência emocional das crianças, vamos conversar com a professora Rosélia Bezerra Paparelli, que é professora doutora do curso de Psicologia da Unip. Muito obrigada pela sua presença, professora Rosélia. Obrigada, boa tarde. Sempre gentil aqui com a gente. Por nada. É um prazer estar aqui. Bom, acho que a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente chega neste lugar de sermos quem a gente vira, né? Nas minhas aulas eu digo, como é que o indivíduo nasce, né, sem compreender nada do mundo e num dado momento essa criança vai se tornar um homem, né? Vai se tornar um adulto, vai enfrentar a vida. O Freud tem uma frase super interessante que diz, a criança é pai do homem, né? Parece uma contradição, mas é exatamente isso que acontece, porque quando nós nascemos, nós temos elementos que são constitucionais, então assim, temos algumas tendências, algumas características que já nascem conosco.
no entrelaçamento da educação que nós vamos receber, né, é que nós vamos aprender a lidar com as nossas emoções. Né? Então, inteligência emocional é algo que a gente provavelmente já aprendeu em casa, mas a gente não nomeava dessa maneira. Né? Eu digo o seguinte, quando a criança nasce, ela é como se fosse um rio em corredeira. Né? Um rio de corredeira você não consegue ter quase aproveitamento de água, você não consegue abastecer uma lavoura, você não consegue irrigar uma lavoura. Né? Como que é rio de corredeira? Um rio de corredeira. Um rio sem condução dirigida de água. Então, a água corre e só corre. Ela não serve para, por exemplo, para você tomar um banho, ela não serve para você iluminar uma cidade. Na medida que nós vamos crescendo, vão sendo estabelecidos elementos de contenção para estes impulsos, para esses elementos que são constitucionais da nossa personalidade. E a criança pequenininha, a primeira expressão que ela tem em relação às emoções dela são exatamente o choro. Né? O choro é a primeira expressão de uma emoção de desagrado que a criança tem. Então, a criança não entende nada, quem é ela, quem é o mundo, e ela, de alguma forma, ela passa, então, a se expressar, né? Mostrar o seu descontentamento para a mãe, mostrar o seu descontentamento para quem cuida dela. Na medida que ela vai crescendo, ela vai começando a se conhecer um pouco mais a realidade em que ela está inserida. E, aos pouquinhos, ela vai percebendo o quanto impotente ela vai percebendo a figura materna, ela vai percebendo outros elementos que não ela mesma. Porque, no começo, a criança, dentro daquilo que a gente chama de onipotência, ela entende que o mundo é uma criação dela. Né? A mãe é uma criação dela. Então, à medida que ela vai crescendo e que ela vai progredindo, ela vai canalizando estas tensões, estas tendências, essas emoções. Então, a gente diria que o nosso próprio processo educativo tem esta função de funcionar como um contentor dos nossos impulsos, das nossas tendências, para que nós aprendamos a reconhecer as nossas emoções e reconhecer as emoções do outro. Então, para a gente chegar nesta fase de adulto, a gente provavelmente passou, enquanto criança, por um processo de um aprendizado emocional. Né? Então, aquele pai, aquela mãe que ensina a criança a dividir, lidar com sentimentos egoístas, aceitar que nem sempre tudo é possível, acaba promovendo a melhor qualidade de desenvolvimento para a criança. Porque a criança, ela não sabe por si só fazer isso. Mas, à medida que ela vai crescendo, e essas figuras de referência, mãe e pai, funcionam como exemplos, funcionam como contentores da agressividade, amenizam a tristeza da criança, ajudam ela a direcionar a alegria. Ou seja, todas essas emoções e sentimentos que a criança normalmente borbulha, né? À medida que ela vai crescendo e se desenvolvendo, se ela tiver um ambiente seguro, se ela tiver um ambiente de confiança, ela vai aprender a fazer esta canalização das suas emoções, como a gente chama. Rosélia, quando é bebê, eu lembro que meu pai falava assim, a gente tem que criar, que por enquanto, né, é só o choro, mas a gente tem que desenvolver o instinto da criança, primeira coisa. Porque a gente educa o bebezinho no bercinho. O bebezinho consegue saber que manda no pai e na mãe. Ele, quando você está falando de ambiente, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para ter o que ele quer com aquele tamanhinho. Chupeta, ele quer chupeta, ele quer mamadeira. Ele sabe essa sedução de conseguir o que ele quer. Então, quer dizer, tem que, desde pequenininho, já começar a educar para o lado certo. Já desde pequenininho. Se o choro é a primeira expressão daquilo que é desagradável para a criança, a segunda grande demonstração de emocional que a criança faz é o sorriso. Então, uma das coisas básicas que a gente pergunta quando a gente trabalha com crianças com que idade que a criança sorriu? Por quê? Porque sorrir
num primeiro momento, é muito mais um movimento involuntário, faz parte do próprio sistema nervoso da criança pequenininha. Contudo, quando ela está por volta de 2, 3 meses, ela já reconhece a face humana, que é o primeiro grande marcador, né, do mundo externo, e a criança, então, vai utilizar o sorriso meio que como uma moeda de troca, que é exatamente o que você falou. Então, assim, se eu fizer uma gracinha, eu consigo algumas coisas. Então, a criança também vai aprendendo a lidar com as emoções a partir deste aprendizado que ela faz, né, dentro do lar. E, de fato, ninguém chega aos 15 anos, aos 25 anos, para aprender a lidar com as suas emoções. Se houve uma falha lá no começo, no processo educativo, no processo da educação que esses pais investiram na criança, né, ou por uma negligência, ou por um excesso de zelo, essa criança vai colher lá no futuro, enquanto pessoa adulta, dificuldades interrelacionais, né? Então, este começo de vida, a gente já vem dotado de uma parte, eu chamaria de instintual, mas não é instinto como é do animal. Mas ela já vem com toda uma série de impulsos que são tendenciosos a querer ser satisfeito. Então, se esses impulsos, em função do pouco conhecimento que a criança tem sobre a realidade externa, essa criança, muito provavelmente, na medida então que ela vai se desenvolvendo, ela quer porque quer. Então, a birra numa criança de 2 anos é algo que a gente espera. A birra numa criança de 5 anos, ela não pode acontecer. Por que ela não pode acontecer? Porque essa criança já tem minimamente conhecimento a respeito da realidade. Não é o conhecimento da realidade de uma criança de 10 anos, mas é o conhecimento de uma criança de 5 anos, que é muito maior do que o conhecimento de uma criança de 1, 2 anos. Né? Então, paulatinamente, né, a criança vai se adequando à realidade. Qual realidade? A realidade do mundo, em que se tem regras, em que se tem o direito que é do outro, em que se tem o meu dever, né? E isso vai paulatinamente sendo incorporado pela criança. Mas começa quando, Rosélia? Eu diria que começa a partir do momento em que você, como figura materna ou figura paterna, ou a figura de referência de cuidado da criança, começa a apresentar o mundo para ela. Né? Então, a partir da primeira mamada, lógico que lá a criança carece absolutamente do conhecimento da realidade. Mas, por volta, por exemplo, de 8, 9, 10 meses, quando, né, ao exemplo do que a Sandra falou, a criança já é capaz de usar daquele sorriso para conquistar o que ela quer. Você percebe que ela já identifica minimamente emoções e sentimentos em si e no outro. Né? Então, o que é necessário se fazer numa criança à medida que ela está crescendo? Então, talvez identificar junto com a criança. Então, a criança está brava, está emburrada, não quer falar. Talvez você tenha que chegar para ela e dizer: acho que você está triste, acho que você está incomodada, você não queria que fosse assim. Mas isso faz parte da vida. E se faz parte da vida, né, a gente vai ter que aceitar, porque não tem outra maneira. Né? Então, mas, Rosélia, quando a gente, eu não sei, às vezes eu contesto um pouco isso, falo assim, olha, faz parte da vida, né? Você tem que aprender, o mundo lá fora não é o que está aqui. Os pais, eles têm essa tendência de falar, olha, você não vai fazer isso porque lá fora você não, né? O mundo lá fora é diferente. Entendeu? A realidade que é mostrada dentro do lar é a realidade que ele vê. É a realidade que ele tem na escola, é a realidade que ele vê. Então, eu acho que a responsabilidade está muito maior com a gente, né? Com os pais, que a gente mostra, o ambiente que a gente vai dar para essa criança, e também a escola. A realidade somos nós. A gente que tem que mostrar. Não falando, mas com exemplo. Com exemplo. Exatamente, com exemplo. Acho que a gente pode falar, por exemplo, das crianças por fases, né? Vamos dizer, até próximo de 8, 9 meses, a criança não tem nem compreensão de quem é ela, quem é o outro, quem é a mamãe, o que é mundo, o que sou eu.
né? Tudo para ela é tudo muito indiferenciado. À medida que ela vai crescendo, é que ela vai sendo introduzida a um mundo em que não é pelo pensamento dela que ela controla as ações do outro, inclusive. Então, à medida que a criança vai crescendo, pais coerentes, pais que conseguem transmitir uma regra, definem limites, conseguem pelo comportamento. É muito difícil. Mas você sabe que, se você for pensar, é um pouco disso que acontece. Por exemplo, uma criança de 2 anos que quer brincar com um objeto pontiagudo. Ela tem compreensão para entender por que ela não pode? Você Então pode alguém... falar, não, filho, você não pode. Não pode mexer nisso. Depende da reação do pai. Se mexer nisso de novo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas o que se espera? Você não vai deixar a criança com objeto pontiagudo. Você vai frustrar a criança, tirar o objeto pontiagudo dela. Claro. Né? Por quê? Porque limite é limite. Então, à medida que a criança vai começando a perceber que ela não pode tudo, que ela tem coisas que ela pode fazer e coisas que ela não pode fazer, ela também está começando a frustrar-se, mas automaticamente estabelecendo um parâmetro para que ela possa crescer, né? E esta função, de novo, é função de pai e mãe. Agora, você falou, de 8 a 9 meses, então seria, vamos dizer, a primeira infância, você chama isso? Depois A gente chamaria que é uma fase de indiferenciação. A criança não discrimina o que é ela, o que é mundo, o que é o outro. Depois a criança passa num outro momento que seria praticamente a primeira infância, né? Aí você está falando de 9 meses até mais ou menos uns 2 anos de idade. 2 anos. Quando a criança psicologicamente, uma coisa que é importante, tudo isso que eu estou falando, ela vai acontecendo concomitantemente com desenvolvimento físico-motor, com desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento emocional, né? São 3 linhas principais de desenvolvimento. Agora, se a criança cresce, fisicamente ela cresce, é implacável o crescimento físico. Intelectualmente, ela também vai fazendo as articulações necessárias para desenvolver o cognitivo. Emocionalmente, é muito mais difícil de se lidar. Então, para o desenvolvimento emocional acontecer, há de haver a continência de pai e de mãe, assim como a orientação, a instrumentalização, né? Eu brinco, com uma criança de 3 anos, você não negocia o horário do banho. Você define o horário do banho. Uma criança de 10 anos, você negocia. Você quer assistir seu desenho e depois tomar o banho ou você quer fazer o contrário? Né? Por quê? Porque isso vai dando marcas de referências. O que a gente tem que lembrar? Que enquanto a criança não pode bancar-se por si só, porque ela é uma criança, depende, ela é impotente, quem tem que ser este ser que pensa pela criança, né? Preferencialmente a mãe e o pai. Né? Ou a figura de cuidado. Mas aí isso é o correto, né? Porque hoje em dia, 3 anos, dorme a hora que quer, faz o que quer. E isso é um perigo, porque muitas vezes eles se transformam naqueles tiranos, né? Que o pai e a mãe não conseguem fazer nada desde que eles não deixem. Né? Isso é um perigo, é uma cilada. Ô, Rosélia, mas você falou assim que é a parte mais difícil, essa questão da educação emocional. Você acha que é a parte mais difícil que tem? A gente conhece no dia a dia pessoas que muito destacado e, ao mesmo tempo, ocupam vários cargos, têm uma carreira brilhante, conseguiram se desenvolver muito bem intelectualmente, profissionalmente, socialmente. Agora, na questão interrelacional. Aí você está falando do adulto, né? Isso, porque a repercussão desta criança que não tem o represamento, né, a canalização destas emoções vai recair sobre o adulto. Quer dizer, não cuidou lá? Esta conta vai recair lá na vida emocional do adulto. Né? Por quê? Porque eles deveriam acontecer concomitantemente. Mas, de repente, tem um super investimento no aspecto intelectual e cognitivo,
que não acontece necessariamente no desenvolvimento emocional. Porque, Rosélia, por exemplo, a mãe vê o filho, será que meu filho está crescendo? Porque sempre a mãe de primeira viagem, sobretudo, né? Será que está certo o tamanho, a estatura, tudo tá ok, né? Será que ele está se alimentando direito? Você tem algum problema e tal? O aspecto físico é muito levado em conta, mas assim, sei lá, o pescocinho tá mole, o pescocinho, como é que tá? Tudo isso se observa do ponto de vista físico. Mas a inteligência da emoção, nem sempre estamos habituados a olhar, né, Rosélia? É por aí a discrepância? Exato, porque assim, uma criança que ri de tudo, eu não sei se necessariamente ela está feliz. Uma criança que chora por tudo, ela me dá indicativos de que tem algo com o qual ela não consegue lidar. Mas o oposto da criança que ri de tudo, eu não sei se significa que ela está bem. Então, acho que a gente tem parâmetros para aferir, né, como está o desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual. Acho que a própria escola, o sistema educativo externo, fornece essa base para nós. Já quase automaticamente. Automaticamente. Né? Agora, o desenvolvimento emocional é algo que tem que ser observado mais de perto. Então, assim, o que você vai observar? Então, assim, qual é a qualidade da interação que essa criança faz com seus pares? Se ela consegue se colocar, se ela consegue falar diante de um adulto, se ela consegue pedir aquilo que ela precisa. Né? Então, à medida que a gente olha para a criança, você vai percebendo o quanto ela está confortável no seu ambiente familiar, confortável no seu ambiente escolar, na interação com os amigos, na percepção, né, da diferença de como se comportar quando você está numa sala de aula, quando você está num playground. Então, estas coisas todas vão nos dar indicações de como está a vida emocional da criança. E quando que a gente pode dizer que a criança está amadurecida emocionalmente? Tem que vencer muita etapa aí ainda? Olha, que momento que ela está? A gente diria o seguinte, a base fundamental, né, que vai sustentar algumas das nossas ações, eu diria que está em torno dos 6 anos, mais ou menos. Né? 6 anos já está a definido? Base. Agora, o aperfeiçoamento desta base, ela vai acontecer a vida inteira, porque o desenvolvimento emocional, ele pode acontecer em todos os momentos do ciclo vital. E é uma base que tem assim, tem algo que é perceptível, mas tem algo que a gente não vai perceber, que é aquilo que se sente. Né? Emoção é do sentir, é muito mais do plano físico, de como nós reagimos fisicamente às emoções. Então, nós estamos reagindo às emoções desde lá de pequenininho. Lembra que eu falei que quando o bebezinho é pequenininho, ele demonstra a sua aflição, a sua necessidade, o seu desespero pelo choro. Depois ele vai incluindo outras emoções que vão fazer parte da vida dele. Agora, durante esta trajetória, que a gente poderia dizer da primeira infância, a criança vai recebendo um acúmulo de informações, ela vai recebendo um acúmulo de aprendizados, não só aprendizados pela fala, mas também aprendizados pelo exemplo que é dado. Então, a mãe, de repente, tem uma maneira absolutamente rude, grosseira, de lidar com o outro. Ou seja, essa mãe não sabe lidar emocionalmente com as próprias emoções. Só que ela também está servindo de parâmetro para essa criança. Então, nesse sentido, a criança pode, num dado momento, se espelhar, se identificar com aquele modelo e, a partir deste modelo, também expressar os seus sentimentos. Então, eu diria o quê? Que a melhor forma de uma educação que tem um caráter de formar adequadamente a inteligência emocional é ensinar a criança, primeiro, a se perceber. Né? Então, ela está quietinha lá no canto, a mãe chegar e perguntar, você está bravo? Acho que você está bravo, por isso que você não está conseguindo falar. A partir disso, permitir que a criança possa expressar a sua raiva, né?
Fala para a mamãe o que está acontecendo. Mas tem raiva nessa hora? A criança tem raiva? Muita, muita. O quê? Uma criança com 3 anos tem raiva? Bebezinho já tem raiva. Ah. Experimenta pegar um objeto. Vamos ver um objeto bem interessante. Um controle remoto de televisão com uma criança de 11 meses. Tira dela. Ela vai abrir um berreiro. Se ela tiver a oportunidade, ela vai pegar este controle remoto e provavelmente ela vai lançar longe. Tira um celular de uma criança. Então, a raiva, ela já está contida. Só que ela não tem esta maneira que o adulto tem. O adulto esbraveja, o adulto às vezes parte para agressão física. A criança, dependendo da situação, ela pode simplesmente perder o controle remoto e bater no rosto da mãe. Mas, de novo, é o exemplo que o que ela vir a mãe fazer, o pai fazer, é ali que ela vai se espelhar. Aí, neste comecinho de vida, Malu, não necessariamente. Neste comecinho de vida, ela ainda está no aprendizado. Então, nesse comecinho de vida... Aprendendo com o quê? Aprende com o quê? Isso é instintual, isso é do impulso. Do sentimento que brotou. Que ela já tem. Que ela já tem, é dela. Por que ela está brava? Porque ela não está sendo satisfeita. Ela quer ser satisfeita, a qualquer custo. Silvia, então não é toda hora que é o pai e mãe também. Olha, esse momento ela já traz esse sentimento. Eu disse no começo que nós temos aspectos que são constitucionais, que nascem conosco, e a educação vai servir para corrigir o curso daquele rio de corredeira que eu falei no começo da entrevista. Então, somos um rio em corredeira quando nascemos. À medida que nós vamos passando pelos processos educativos, este rio vai ganhando contorno. Lá na frente, a gente estabelece comportas. Né? Comportas, por quê? Quando você abre uma comporta numa represa, você abastece uma lavoura, você abastece uma cidade, você faz um uso produtivo daquela energia que simplesmente corria solta. Então, nossa, que bonita essa analogia, né? É lindo e passando para o lado de cá no sentido do não, né? A importância, porque muitas vezes o pai que trabalha, a mãe que trabalha não tem tempo, ele não fala o não, que o não é o limite, né? Então, a criança ela precisa ter o não, ela precisa ter a frustração para desenvolver a inteligência emocional? Uma antiga frase que eu sempre uso, o limite é estruturante. O limite estrutura a pessoa, né? O indivíduo. Você só lida com frustração no futuro se você aprendeu minimamente que você suporta a frustração lá na infância. Né? Isso faz aumentar a sua tolerância à frustração. Isso faz aumentar, potencializar a possibilidade de controle dos impulsos do indivíduo. Então, esses impulsos estão lá, latentes no indivíduo. Na medida, então, que ele, no processo educativo, esta mãe dá contenção, esta mãe direciona, esta mãe não passa mensagens confusas. O que eu digo de mensagens confusas, ambíguas? Aquelas mensagens em que eu digo, não faça isso com mamãe, e eu estou falando uma coisa séria, só que, ao invés de eu falar seriamente, eu falo brincando. Né? Eu então, crio. Filhinho, não faz isso. Isso. Não faz isso com a mamãe. Exatamente. Não faça isso com a mamãe. Exatamente. Tem que ser imperativo. Ele tem que saber que alguém, num dado momento, é que rege o que ele pode ou não fazer. Por quê? Porque ele não tem... o eu dele não está suficientemente desenvolvido. Então precisa daquele. Precisa. Você só não pode falar, quando teu pai chegar, você vai ver. Aí também não pode. Piorou. Olha porque só, aí, deixa além da culpa chegar. recair sobre o pai, a mãe vai ficar numa fachada. Como minha mãe é mole. Né? É verdade. A gente pode fazer qualquer coisa com mamãe. Vendo? É um perigo. É um perigo. E os combinados continuam valendo? Eu diria que os combinados eles têm que ser as regras pré-definidas. Né? Então, assim, sem que você execute sua tarefa da escola, vamos supor. Hoje eu vejo o martírio que os pais passam quando eles têm tarefas escolares dos filhos. Né? Os filhos estão praticamente fazendo os pais fazerem seus cursos novamente. Né? É verdade. Tarefa escolar é da criança. No máximo, você vai ser um facilitador, você vai ser alguém que vai prestar uma assessoria. Por exemplo, eu não sei onde procuro tal tema.
Então você vai lá no site. Quase um curador. Ajudando ali na curadoria. Um procurador, isso. E não necessariamente aquele que se coloca ao lado da criança, né? Até porque eu acho que isso prejudica a independência da criança. Porque, ao mesmo tempo que a criança tem esse auxílio, ela, em paralelo, vai ficando cada vez mais em dúvida sobre a sua própria competência. Eu não dou conta de fazer sozinho. Eu preciso da minha mãe aqui do lado. Você sabe que eu tive que ouvir minha filha com 26 anos falar para mim assim, mãe, eu quero passar todas as frustrações possíveis no meu novo emprego para ver até onde vai o meu limite, para saber o que eu sou capaz. Porque a vida toda você tentou fazer tudo por mim. E é um erro, quer dizer, que os pais cometem tentando não deixar o filho sofrer, né? Então, não, deixa eu testar os meus limites, saber o que eu sou capaz, saber até onde eu posso ir, né? Então, tem uma hora que a pessoa amadurece. Eu penso que este não amadurecimento cobra da gente na vida adulta uma fatura que vem super faturada, né? Por quê? Porque você fica sem muita estrutura para lidar com os problemas que advêm dos vários campos, né? Então, assim, pessoas que muitas vezes falam, eu vou sair desse trabalho porque lá eu tenho isso. Mas quem disse para você que no outro você não vai ter? Vai mudar o personagem, mas a dificuldade vai continuar. Então, talvez seja um momento de você olhar para essa dificuldade, seja relacional, seja de formação, de falta de recursos, e correr atrás. Né? Eu acho que a gente tem sim como mãe, eu sou mãe também, e a gente tem sim como mãe uma tendência a querer proteger os nossos filhos, né? Eu acho que isso é natural, mas evitar sofrimento. Exato. Né? Se a gente pudesse evitar, né? A gente mas não evitaria. pode, né? Não pode, porque os filhos não são nossos. Né? Eu brinco que eles não são dados por empréstimo. Né? A gente vai fazer durante um tempo e depois eles vão ter que sair para o mundo sozinhos, né? Se aventurando nas várias investidas que a vida... Mas existe por exemplo, não tem uma regra. Tem gente que amadurece mais depressa, tem gente que amadurece mais tarde. Né? Antigamente a gente via crianças de 17, jovens de 17, 18 anos já, pais de família, trabalhando, era um outro contexto. Hoje, com 30, 40 anos, ainda está dentro de casa. Então, parece que está retardando esse amadurecimento. Então, eu penso que esse retardo do amadurecimento se dá justamente porque os pais, via de regra, pensam, né, que eles vão poder impedir o sofrimento dos filhos. Né? Quando, na verdade, o que a gente precisa é fortalecer os nossos filhos para que efetivamente eles consigam lidar com as adversidades. Né? Fortalecer, né? O fortalecimento. E esse fortalecimento não tem vitamina, não tem nenhum componente externo. É realmente ligado a aprender a respeitar-se, a reconhecer-se, a reconhecer empaticamente a necessidade do outro. Né? Acho que é o principal papel dos pais. Né? Mostrar para a criança, mostrar para o filho, adolescente, que ele é mais uma pessoa no mundo. E isso coloca ele circunstancialmente num lugar de quem faz, mas que também precisa esperar para entender como é que o outro faz, como é que o outro vive. Né? Então, eu penso que quem se conhece e quem se reconhece tem uma tendência a ser muito mais cuidadoso com o outro. Né? Você não viola o direito do outro quando você sabe exatamente aquilo que você precisa. Né? Então, é um aprendizado eterno, né? Eterno. Por isso que inteligência emocional é eterno. Né? E a gente só paga a fatura lá na frente. Né? Porque aí vão acontecer os dissabores na vida relacional, na vida profissional, em todos os campos da nossa vida. A conta vem, não adianta, a gente não consegue impedir. Não, e começa lá, né, de bebê mesmo, né? Começar a olhar do mesmo jeito que o pai e a mãe têm que olhar para a estatura da criança, também tem que olhar a estatura do coração e saber como é que ela reage aí no dia a dia, né? E sempre observar, né, Rosélia? É verdade. Observação é fundamental. Observação, contato, e não aquela coisa pela formalidade. Né? É assim, meio fora da informalidade,
tá trocando, tá separando a roupa. E começar a bater um papo, porque é nessa hora que vai aparecer. É verdade. É verdade. E sem culpa, né? Pai e mãe tem muita favor. culpa, né? Muito, Por favor. muito. A gente tenta compensar tudo e mais um pouco. Mais um pouco. Quero agradecer aqui esse papo delicioso com a professora Rosélia Bezerra Paparelli, que é professora doutora do curso de Psicologia da Unip. Rosélia, volte mais vezes. Tá bem. Obrigada, Muito obrigada, viu? Foi viu? uma aula Muito obrigada. mesmo. Obrigada. A gente volta já já. Encerramos o Duas na Tri de hoje ressaltando a importância de compartilhar o conhecimento. Quem nos ensina é Cora Coralina, considerada uma das mais importantes escritoras e poetisas brasileiras. Feliz aquele que transfere e aprende o que ensina. O Duas na Tri de hoje fica por aqui, lembrando que a educação é uma história sem fim.